E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco, né, nós vamos fazer um vídeo preparatório para Olimpíadas de Física. Mas esse será um vídeo um pouco diferente, certo? Vocês podem ver que eu coloquei como título Pense Fora da Caixa, certo? Essa é uma frase já um pouco conhecida. E eu gostaria de fazer esse vídeo, usar este exercício aí que vocês estão vendo como exemplo, para falar um pouco sobre isso. Certo? Então, antes da gente resolver o exercício, vamos conversar um pouco. Bom, como nós sabemos, as Olimpíadas Científicas elas não são como uma prova de escola comum, certo? Justamente por causa disso que é uma prova de Olimpíada Científica. Né? Uma pessoa que está preparada apenas para ir bem em uma prova de escola, talvez provavelmente ela não vai muito bem numa Olimpíada, certo? Porque para uma Olimpíada não exige apenas um conhecimento assim, entre aspas, comum, certo? É um pensamento um pouco à frente do que das provas da escola, justamente por causa disso que é uma Olimpíada. E eu gostaria de trazer, falar sobre isso um pouco, e depois que eu vi esse exercício, eu achei que seria legal fazer esse vídeo. Bom, eu vi esse exercício, né, o João Pedro citou esse exercício no grupo Escola Olímpica do Facebook, eu achei muito legal. Então, o que eu gostaria de falar sobre as Olimpíadas? Bom, o pensamento para as Olimpíadas, o raciocínio para fazer Olimpíadas, não é um raciocínio comum, certo? Por isso que eu vou usar essa frase, né, que muitas pessoas dizem, pense fora da caixa, certo? Bom, pode ser que você na escola resolveu muitos exercícios do mesmo jeito. Você vai numa Olimpíada, você não está conseguindo resolver? Bom, é isso que eu quero dizer, pense fora da caixa, certo? Não se prenda a padrões. Isso é comum na gente. Quando a gente vai fazer alguma coisa, antes da gente começar, nós já temos preconceitos e nós já eliminamos vários caminhos que nós poderíamos tomar. Nós já eliminamos naturalmente. Esse não vai dar, esse não pode por causa disso. A gente vai eliminando um monte de coisa. E não é bom fazer isso justamente porque muitas vezes a nossa solução pode estar num desses caminhos. Então, principalmente numa Olimpíada, isso não se aplica só a uma Olimpíada, né? Pode se aplicar a toda a sua vida, mas estou assim citando nosso foco é as Olimpíadas. Então, para uma Olimpíada, não se foque ao padrão, né? Não faça o comum, o que você sempre faz, o jeito padrão, certo? Tente pensar em todas as possibilidades, por mais absurdo que pareça, né? Pode ser que ali esteja a sua solução. Então, nunca elimine caminhos de resolução desde o princípio, certo? Comece a pensar num exercício do zero. Não entre no exercício já com caminhos eliminados e com coisas que você acha absurdo já jogado fora. Pense em todas as possibilidades. Por isso pense fora da caixa. Não pense sempre do modo padronizado. Pense em várias possibilidades, certo? Seja criativo, seja inusitado, porque pode ser que aí esteja a sua solução. E nós vamos resolver este exercício, né? Que em termos de física ele possui a aplicação de gravitação e de movimento circular. Bom, pode ser que lendo o exercício ele pareça um exercício ridículo, certo? Um astronauta voa em órbita rasante a um planeta desconhecido. Calcule a densidade do planeta, sabendo que ele possui um relógio. Bom, eu não sei exatamente de onde é essa questão, certo? Como eu disse, eu vi que foi o João Pedro que postou. Mas é muito interessante essa questão. Como eu falei, pode ser que a gente lendo fale, nossa, que coisa ridícula, é piada essa questão. Mas realmente ela tem muito sentido físico. E como a gente pode ver, ele fala, calcule a densidade. Ele está pedindo um valor para a densidade do planeta, certo? Ele não está falando de uma expressão que calcule a densidade em função, por exemplo, da massa do planeta. Não, ele quer o valor da densidade, ponto final. Certo? Então, vamos começar a resolver que nós vamos ver aonde nós vamos chegar. Então, ele diz que é uma órbita rasante, justamente para a gente considerar que, bom, imagine aqui o planeta. O astronauta, ele está fazendo a sua órbita com uma altura em relação à superfície desprezível, certo? Aqui o meu desenho já ficou meio fora, mas entenda que na órbita rasante, a altura entre o astronauta e a superfície do planeta é desprezível, de modo que nós podemos considerar que a distância entre o astronauta e o centro do planeta é o próprio raio do planeta. Então, o que nós sabemos? Bom, o que a pergunta está querendo? Ela está querendo saber a densidade do planeta. Vamos chamar de D. Querendo saber a densidade do planeta. E nós sabemos que densidade é a massa. Deixa eu colocar maiúsculo. Massa dividido por volume. Bom, o que nós sabemos? Nós vamos considerar um planeta esférico.
certo? E nós sabemos que o volume de uma esfera é calculado como 4π vezes o raio ao cubo dividido por 3. Certo? Assim que se calcula o volume de uma esfera. Então, nós queremos calcular a densidade. O volume a gente sabe calcular. O que a gente está precisando é da massa. A gente vai tirar essa informação do valor da massa usando gravitação e movimento circular. Bom, o que a gente sabe? Entre o astronauta e o planeta, nós temos uma força gravitacional. Certo? Essa força gravitacional, a Terra, pensando na Terra que está exercendo essa força, a Terra está puxando o astronauta para o seu centro. Portanto, nós temos aqui uma força gravitacional que se iguala à força centrípeta, certo? Nós vamos considerar a órbita circular e, em todo momento, né, a força com que o planeta estará puxando o astronauta será radial, ou seja, estará na direção da força centrípeta. Ou seja, a força gravitacional fará o papel da força centrípeta. E como se calcula a força gravitacional? Bom, é a constante gravitacional vezes a massa do planeta vezes a massa do astronauta, né? Vou chamar do planeta maiúsculo e a do astronauta minúsculo, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Como eu disse, como é uma órbita rasante, nós vamos considerar que a distância entre eles é o raio, né? E fica ao quadrado, né? Porque no modo de calcular a força gravitacional, a distância está ao quadrado, certo? Então vai ser o raio ao quadrado. Isso é igual a, como se calcula a força centrípeta? Bom, é massa, no caso a massa do astronauta, certo? Vezes a aceleração centrípeta, que nós vamos representar como a velocidade linear, né, da órbita ao quadrado, dividido por r. Nós também poderíamos usar a velocidade angular, certo? Aí a aceleração centrípeta pode ser calculada de outro jeito usando a aceleração angular, mas nas nossas contas dará a mesma coisa. Tanto faz, se você quiser usar a velocidade angular, o resultado será o mesmo. Então o que a gente vai fazer? Nós cancelamos, né? Dividimos os dois lados pela massa do astronauta e vamos multiplicar os dois lados pelo raio, ou seja, esse raio vai cancelar, aqui nós temos um raio vezes um raio, ou seja, vai cancelar o expoente, vai ficar um raio só. Certo? E se nós isolarmos aqui a massa, nós vamos descobrir exatamente o que nós queremos saber, que é a massa do planeta, certo? Então, a massa do planeta é igual a velocidade linear de órbita ao quadrado, certo? Vezes o raio, eu multipliquei dos dois lados por r, dividido pela constante gravitacional, certo? Eu dividi os dois lados também pela constante gravitacional. E o que nós vamos fazer? Nós vamos também substituir aqui velocidade linear, né, velocidade linear aqui de órbita de outro modo, certo? Nós sabemos que a velocidade de órbita ela pode ser calculada como 2πr dividido pelo período, certo? Pelo período da órbita. E isso poderia ser também 2πr vezes a frequência. Só que nós vamos usar 2πr sobre o período, porque nós vamos ver lá na frente como isso vai ser muito importante. Lembrando, t é o período de órbita. O que é período da órbita? É o tempo necessário para completar uma volta completa. Então, substituindo aqui 2πr sobre t no v quadrado, vai ficar 2 ao quadrado é 4, π ao quadrado, vamos deixar π quadrado mesmo, r ao quadrado fica r ao quadrado, e tem um outro r ali multiplicando, certo? Tudo isso daqui é o v ao quadrado, dividido por, bom, nós também temos aqui dividindo no v um t, certo? Esse t também vai ficar ao quadrado, t ao quadrado, vezes a constante gravitacional. Talvez, para ficar mais claro aqui, tudo isso daqui é o v ao quadrado, certo? Eu levei 2πr sobre t ao quadrado, fica 4π quadrado, r quadrado, t quadrado. E já tinha o r multiplicando e o g dividindo. Certo? Então, este é o valor da massa do planeta. O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir aqui para calcularmos a densidade, certo? Lembrando que o que o exercício quer saber é a densidade. Então, vamos lá. A densidade é igual a... Quanto que é a massa? Bom, a massa é toda essa expressão aqui, certo? Então, 4π quadrado r cubo, certo? É um r quadrado vezes um r, dividido por t quadrado vezes g. E isso vai ser dividido pelo volume, certo? Então vai ficar uma divisão de fração. Então o que a gente tem que fazer? Conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então eu vou multiplicar pelo inverso ali do volume.
Então vai ficar 3 sobre 4 π r cubo. Que nós podemos ver, muita coisa vai cancelar, certo? Vamos cancelar 4 com 4. Vamos cancelar r quadrado com r quadrado. Tem um π quadrado e um π aqui, então eu vou cortar esse π com o quadrado, vai sobrar só um π aqui, certo? E vamos escrever aqui como que a gente fica. A densidade é igual a 3π sobre t quadrado g. Bom, vamos pensar agora neste valor que nós chegamos, certo? O que nós sabemos? 3 é uma constante, certo? 3 é sempre 3. Π também é uma constante, certo? Π é o 3,1415926535897 e assim por diante. O π é um valor constante. Nós usamos este símbolo para representá-lo, mas o π tem sempre o mesmo valor. Mesma coisa para a constante gravitacional, né? O 6,7 vezes 10, se eu não me engano, é menos 11, só que é sempre um valor constante. Nós só usamos g para representar. Só que aqui fique claro que o 3, o π e o g nunca variam, são sempre o mesmo. A única coisa que pode chegar a variar é o período, certo? É o período. Só que, lembrando, como eu disse no começo, a gente quer um valor, certo? Ele não disse deixe em função do raio, deixe em função da massa. Ele falou calcule, ponto final. Só que aí é que entra a sacada do exercício. Esse exercício é muito genial por causa disso. 3π sobre g, como eu disse, é um valor constante, certo? Se nós quiséssemos, nós poderíamos substituir o valor de π de g e fazer uma conta aqui. Nós não vamos fazer isso porque vai dar muito trabalho, mas, de novo, 3π sobre g é uma constante, que vai mudar o t quadrado. Certo? E como eu disse, ele não disse para deixar em função de alguma coisa. Ele falou calcule. Só que aí que tá. A nossa resposta não para por aqui. De novo, o que é t? T é o período da órbita, ou seja, o tempo necessário para completar uma volta completa. Bom, não esqueça daquela parte da questão que pareceu meio nada a ver. Sabendo que ele possui um relógio. Então, o que nós precisamos acrescentar na resposta? Sendo t o período de rotação medido, não vai caber aqui, pelo relógio. E essa é a resposta da questão. Então, a densidade do planeta é 3π sobre g, que multiplica t quadrado, sendo t quadrado o tempo de rotação, o período de rotação, né, o tempo necessário para completar uma volta, medido pelo relógio. Então, por isso que eu quis dar o exemplo desse exercício. Quando a gente bate o olho, ele parece ridículo. Né? Parece ser uma piada esse exercício, mas ele tem muito sentido, certo? Esse relógio é justamente para nós justificarmos que fique em função do período, certo? A única coisa que ali poderia variar é o período, só que nós estamos justificando nós colocarmos a resposta em função do período, porque o período será o tempo de uma rotação medido pelo relógio. Então é um exercício muito legal, muito inteligente, certo? É um exercício muito genial, né? E por isso que eu quis trazer, por isso é genial. Então, de novo eu digo, tente não se prender a padrões, pense de modos inusitados, pense fora da caixa, certo? Porque assim você terá grandes ideias e poderá sair de grandes problemas. Então é isso, bons estudos, um abraço e até a próxima.